guerra Estados Unidos, Israel, Irã, Pérsia contra Israel, Israel contra a Pérsia, e lá vamos nós. Mais uma vez, você deve estar recebendo já uma enxurrada de palavras proféticas que junta com a lua de sangue que aconteceu ontem, e tudo isso no mesmo caldeirão de fim do mundo. Mais uma vez, você vai ver muitas lives, muitos vídeos explicando por que o mundo vai acabar dessa vez e agora não tem uma próxima. Calma lá, leia lá em Mateus, o próprio Jesus disse que haveria nações contra nações, guerras, rumores de guerra, e tudo isso ainda não seria o fim, seria um prenúncio do fim. Eu já disse em algum outro vídeo aqui, aproveite para se inscrever aqui no canal para não perder nada, tá ok? Eu já disse em um vídeo que desde o ano 2000 e antes disso, década de 90, muitos pastores, muita gente falava que o mundo ia acabar, que em 2000 ia acabar tudo, não teria o terceiro milênio, coisas do tipo, e muita gente ficou maluca com esse tipo de conversa. Muito cuidado! Eu sempre digo que existem tempos de fins, que ainda não são o fim dos tempos. Então cuidado com esse tipo de informação. Nós tivemos a lua de sangue, essa guerra está sim acontecendo na mesma época de Purim, e isso é muito curioso, sem dúvida alguma. Por quê? Porque Purim marca a data em que aconteceu todo aquele evento de Amã contra o povo de Israel, então Amã perseguindo o povo de Israel, e ali levantando uma grande forca, querendo acabar e extinguir o povo de Israel, mas através de Mardoqueu e a rainha Esther, houve ali uma libertação, ou seja, um momento em que o próprio Deus salva o povo de Israel através da intervenção da rainha Esther. Essa data de Purim, ela é marcada então por esse evento de Esther, e curiosamente, Esther estava ali como rainha do Império da Pérsia, do reino da Pérsia. E esse tempo de hoje nós estamos diante de uma guerra entre Israel e Irã, que é geograficamente a antiga Pérsia. Porém, toda essa guerra está dentro de um contexto de Oriente Médio, e Oriente Médio não é uma brincadeira para os fracos. É algo extremamente complexo, então se você quiser colocar o Irã como sinônimo de Pérsia, você vai ter problemas. Sim, o povo iraniano não é árabe, pasme você. Então o povo iraniano ele não é um povo de origem de etnia árabe. Muitos deles hoje praticam a religião islâmica, porém a origem étnica do povo do Irã não é árabe, é persa. Tanto é que a língua falada no Irã, a língua comum falada no Irã, não é o árabe, é o parsi, é uma língua de origem, que é uma língua falada pelo povo persa, e isso muda muita coisa, ok? Então, para você ter uma ideia de como esse contexto todo é complexo, se eu não me engano, essa semana, um grande grupo, um importante grupo terrorista de origem árabe, declarou apoio a Israel contra o governo iraniano. Quando você pensaria que isso seria possível? Há um ano atrás, há 6 meses atrás, talvez há um mês atrás. Então, todo o contexto geopolítico ali do Oriente Médio é extremamente complexo. Alguns dias atrás, saiu na imprensa, você deve ter visto isso, o povo ali no Irã queimando uma estátua de Baal. E muitos pastores levantaram uma grande questão, dizendo que, uau, agora é o tempo do fim, Baal está sendo queimado, e nós estamos vendo, então, agora um prenúncio da volta de Jesus. Pois é, primeiro ponto, a queima dessa estátua tem um significado muito diferente para o povo iraniano. Para o povo iraniano, essa estátua de Baal representa qualquer coisa diferente do Deus Alá. Então, para eles, estar queimando a estátua de Baal significa estar queimando qualquer coisa relacionada aos Estados Unidos e a Israel. Pasme você. Muitos pastores estão levantando a questão de que, tudo bem, mas pode ser o povo islâmico ali queimando a estátua de Baal. De qualquer forma, isso é um sinalizador profético. Muito cuidado com isso. A questão cultural ela é muito importante e muito definidora quando nós vamos fazer uma leitura da realidade do movimento de povos, do movimento de populações. As coisas não são simples assim. As coisas sempre são muito mais profundas, são muito mais complexas.
Nós aqui do mundo ocidental, olhando para esse movimento todo ali no Oriente Médio, achamos que sabemos as minúcias, os detalhes e todo o contexto histórico e cultural e etnográfico que envolve essa guerra. Não, não sabemos. Quando você conversa com um iraniano, quando você conversa com um israelense, você vai perceber nuances que passam completamente desapercebidas para nós. Então aqui eu quero deixar um registro muito importante para você. Alguns registros muito importantes para você. Houve então a lua de sangue. Isso é um sinal profético? Pode ser que sim, pode ser que não. Existe um problema muito sério em quem crava isso como sim, é um sinal profético, etc e tal. Olha, já passamos por tantas luas de sangue que foram marcadas e que seriam sinalizadores de tempos, de novos tempos, etc e tal. E eu vejo na minha vida e na vida de muitas pessoas que, na verdade, o que significa, o que simboliza e aponta novos tempos são mudanças na minha mentalidade, mudanças que acontecem dentro de mim, quando eu cresço internamente, quando eu me alargo, quando eu entro em Deus, quando eu entro no meu posicionamento espiritual em Deus, aí parece que as coisas mudam. Pois é. Muito do que nós vemos como essas mensagens externas são usadas como emocionalismo espiritual ou espiritualismo emocional, chame de como você quiser. Muita gente mexendo com as emoções. Por quê? Porque essa apreensão, esse tipo de sinalização costuma chamar muito a atenção das pessoas. E isso gera um hype, como é dito hoje em dia. E vai talvez prender você em muitos vídeos e fazer você virar noites e noites maratonando pensamentos desse tipo. E eu quero te passar a minha impressão. Eu não acredito que o mundo vai terminar agora. Eu não acredito e não vejo sinalizadores para isso. Talvez essa guerra se expanda por mais tempo do que eu imaginava. Olha só a guerra entre Rússia e Ucrânia. Existia uma expectativa que essa guerra seria muito curta, porque talvez a Ucrânia não teria capacidade bélica de se contrapor à Rússia. Entretanto, essa guerra já está completando agora 4 anos. Pode ser que essa guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã, que também tinha uma percepção de ser curta, não seja tão curta. Isso sim, eu acredito que essa guerra terá outros desdobramentos. Pode sim afetar a economia global, no sentido de que o Estreito de Hormuz já está fechado, já está com o tráfego comprometido, e isso pode impactar severamente no preço de combustíveis, e tudo isso pode acontecer, sim. Mas cuidado, muito disso já aconteceu em outros momentos. Na década de 80 houve a crise do petróleo, e isso foi muito intenso e muito forte para a economia de muitos países. E eu acredito que algo do tipo possa sim acontecer. Será que é o prenúncio da Terceira Guerra Mundial? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Talvez a Terceira Guerra Mundial já tenha começado. Por que não? Pode ser que muitas coisas que já aconteceram, a própria guerra Ucrânia-Rússia, Rússia-Ucrânia, ela pode já estar dentro de um contexto de uma grande guerra global. Pode ser que sim, pode ser que não. A história se constrói dessa forma. Nós estamos, sem dúvida, visualizando eventos históricos. Nós acabamos de ver eventos históricos acontecendo no Oriente Médio. Guarde essas informações, tudo isso aqui vai ficar, sim, dentro de livros de história, será contado pela história. O que aconteceu agora é o fim de um período histórico no Irã. É um tempo realmente de mudança na geopolítica. Mas, mais uma vez, eu quero tranquilizar você por um lado e te trazer uma reflexão que impacta profundamente e aí sim, de verdade, a sua vida. Eu te convido a ver menos vídeos terroristas sobre o fim dos tempos. Abrir a sua Bíblia, guardar o seu coração e a sua mente e olhar para dentro de você, porque pode ser que o meu fim e o seu fim esteja mais perto do que o fim de todas as coisas. Esse convite eu faço com muita preocupação, com muita cautela, é a melhor palavra. Pode ser que o nosso tempo de fim esteja mais próximo do que todo o fim dos tempos. E isso faz mais sentido com o que nós observamos e diz mais respeito à minha responsabilidade e à sua responsabilidade com a nossa própria vida. Nós vamos dar conta daquilo que está debaixo da nossa responsabilidade, da nossa autoridade, daquilo que de fato nós temos que fazer, não daquilo que compete a um caminho de toda a humanidade. E não se engane,
toda a história ela caminha para um grande ápice, que é a glorificação de Deus. Todos os fatos históricos estão caminhando para isso. Quer queira, quer você queira, quer não queiramos, quer os fatos que estão passando no jornal de hoje digam a favor ou contra isso. Não importa. Toda a história culminará na glorificação do Senhor Jesus. Esse fato ele será consumado. Quer queira, quer você queira ou não queiramos. Agora, aquilo que está debaixo da nossa responsabilidade, isso sim será da nossa conta e disso nós seremos cobrados. Nesse vídeo quero deixar então para você essa reflexão. Por mais que você se interesse por esses temas escatológicos apresentados dessa forma, com medo, com sensacionalismo e coisas do tipo, eu quero dizer uma coisa: a escatologia diz mais sobre a esperança do que sobre o medo. Sim, tudo culminará na glorificação do Senhor Jesus. Isso não é sinônimo de terror, mas é sinônimo de uma fé que nos aponta e nos leva para a vida eterna, através do sacrifício de Jesus. Então, menos terror, mais adoração, mais autorresponsabilidade com aquilo que foi delegado a nós por Deus. Cuide da sua própria vida. Eu falo isso com muito amor, não é um desacato a você. Cuide daquilo que está debaixo da sua responsabilidade, porque todas as coisas irão cooperar para este fim glorioso, quando nós encontraremos com o nosso Criador e viveremos com Ele eternamente. Te espero por aqui para mais vídeos como esse. Deixe aqui seu comentário, inscreva-se aqui no canal, não se esqueça de fazer isso e encaminhe esse vídeo para aquelas pessoas que você acha que irão se interessar por este assunto. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.